Chegou a hora de colocar em prática. Chegou a hora de mostrar ao seu problema quem é o seu Deus, a quem você serve, em quem você confia. O tema que o Senhor nos entregou para falar é: eu me abrigo na tua presença. Nas nossas quintas-feiras, o Senhor tem nos permitido viver um tempo muito especial na nossa mesa. A nossa mesa é um lugar de muita intimidade, de nós para com Deus e uma com as outras. E como eu tenho crescido com vocês, o compartilhar tem feito com que eu saia daqui toda quinta-feira erguida no Senhor. E o Senhor, Ele tem me tirado tanto da minha zona do conforto, porque eu comecei a falar de algo que eu experimento, mas eu não tenho um curso acadêmico. Eu tenho uma curiosidade, eu sou estudiosa, eu pesquiso, eu chego em quem sabe, pergunto. E assim como o Senhor veio me permitindo me alinhar, o Senhor tem nos permitido falar um pouquinho de alma. E na última mesa eu fiquei surpresa, essa é a palavra, surpresa, porque o Senhor falou assim: vocês vão aprender a pegar as emoções e colocá-las como aliadas, e não como inimigas. E aquilo foi forte. Só nós sabemos o que nós passamos, no nosso secreto. Só nós sabemos onde a porquinha torce, o rabo, não é? E nós. E eu comecei a estudar tanto que hoje o Senhor falou: hoje eu vou levar vocês para um outro nível. Então abra o teu coração, abra a tua mente, vai falando: Espírito Santo, fala comigo, me dá clareza. Porque pode ser que o Espírito Santo vai querer mexer em áreas dentro de você muito particular, muito sua. Mas deixa. Ele sabe como entrar lá, Ele sabe como organizar e fechar aquilo ali. E você sair daqui totalmente renovada, transformada. Amém? Então olha para a coleguinha que está do seu lado, dá um sorriso e fala: abre o teu coração aí, colega. Estou abrindo o meu de cá. Amém? Gente, eu esqueci meu guarda-chuva. Para que a gente usa guarda-chuva? Guarda-chuva é para quê? Proteger de quê? Da chuva. Então eu não esqueci, Eu não preciso dele hoje, preciso? Mas eu não esqueci de trazer o quê? Por quê? Goiânia hoje esfriou, gente? Eu separei uma roupa, tá ali dentro do carro, um vestido. Lindo. Ganhei esse vestido. Olhei para ele e falei: querido, eu prefiro me aquecer nesse agasalho do que te vestir. Então, isso aqui serve para nos proteger do quê? Do frio que está aí fora. E hoje nós vamos aprender que há um lugar muito seguro para nós estarmos. E esse lugar é a presença do Senhor. Mas antes de eu começar, deixa eu preparar você em algo que você já sabe. Eu acredito que todas aqui amam Jesus. Amém. Todas aqui entregaram a sua vida a Jesus, sim? Amém. Então, hoje é fundamental na nossa fé, uma coisa fundamental, básica, a gente entender que esse lugar de abrigo é um lugar onde, para eu me manter, eu tenho que estar alinhada com o Senhor. Porque se eu não estiver alinhada com o Senhor, eu saio debaixo da proteção dele, certo? Então, se eu estou alinhada, eu estou debaixo da proteção do Senhor. Quem está nesse abrigo, nessa proteção, ele entrega a sua vida a Jesus. Nós entregamos. Então, ele é tudo para nós, certo? Está acompanhando o raciocínio? E se ele é tudo para mim, eu necessito dele todos os dias, não necessito? Aí para onde que eu vou? Para o lugar secreto.
No lugar secreto, eu desenvolvo o quê? Intimidade, relacionamento. Porque não dá para eu ter uma intimidade e visitá-lo uma vez ao mês, 2 vezes ao ano. Intimidade fala de algo diário, que eu vou desenvolver diariamente, eu vou investir tempo nisso. E se eu invisto tempo nisso, significa que eu morro para o pecado, eu morro para as minhas vontades, e aí eu ressuscito para viver uma nova vida. Agora já não é mais a minha vontade que prevalece, mas a vontade do Senhor. Repete assim comigo: não tem como eu viver o meu propósito sem o autor do meu propósito. Por isso muita gente está frustrada por aí, porque está tentando viver um propósito ou achar o propósito sem o dono do propósito. Não vai dar certo, porque o Senhor estabeleceu os seus dias aqui na terra. Então vá para o lugar secreto, vá para a intimidade para você entender o que Ele estabeleceu. Eu quero ler com vocês Isaías 43, 2, e aqui a gente começa. Vamos ler no 3, juntas. 1, 2, 3 e quando, de novo. 1, 2, 3 e quando, mais uma vez. 1, 2, 3 e a última, prometo, tá? 1, 2, 3 e quando você atravessar as águas, eu estarei. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Quando é um advérbio de tempo. Ele dá uma ideia para mim que isso aqui vai acontecer uma hora ou outra. É diferente se eu falar, se você atravessar, se é uma condição, que aqui o se é conjunção, estou colando. Fugi a aula de português. Então, o que Deus está falando comigo e com você, ô Nayana? Quando você, é certeza, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Nayana, certeza que quando você atravessar os rios, eles não vão ter poder de te cobrir, de te submergir. Nayana, certeza que você vai entrar lá no fogo, mas o fogo não vai ser autorizado a te queimar. E por que quando chega a tribulação na minha vida, eu desespero? E por que quando chega esse dia na nossa vida, a gente começa com ansiedade, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a falar coisas que não deveria, porque se Deus nos avisou deste lugar, quando chegar, eu sei que Ele está comigo. Tem tempestade vindo, calma, o dono da tempestade está comigo. Olha o vento, calma, aquele que bota um fim nesse vento está comigo, entendeu? Não, tem muita gente por aí que não é você, né? Não somos nós, que entra num desespero. Viver nesse lugar de abrigo da presença é assim, ó, lembra lá de Noé? É você entrar naquele barco, a porta foi fechada do lado de fora, você não está autorizada a sair do barco. Você escuta o vento, você escuta trovões, você escuta a água batendo assim, ó, no casco, né, daquele navio e aquela água agitada. Mas você confia que esse barco vai parar em algum lugar, porque Deus está te levando para um novo tempo, para uma nova estação. Então você vai ter que enfrentar algumas emoções. E aí lembra que a gente falou das emoções que tem que se alinhar a nós? São nossas aliadas. O medo vai falar, ó, tá perigoso lá fora, hein? Não abre a janelinha aí para soltar nenhum bichinho não, porque a água tá lá fora.
A tristeza vai trazer uma reflexão. Graças a Deus eu ouvi o Senhor e entrei nesse barco. Porque uma hora dessa, eu não existiria mais nessa terra. Reflexão. Não é momento de alegria. Então, vamos lá. Eu quero trazer uma pessoa aqui que vai nos ensinar. A régua dessa pessoa é muito alta, entendeu? Ela é uma régua que eu falo que depois de Jesus eu conhecerei ele lá no céu. Ele nos inspira muito nos dias de hoje, que é o apóstolo Paulo. Paulo, vamos imaginar quem era esse homem, vamos lá. A família de destaque era dele. Os estudos avançados daquela época, ele estava lá dentro dessa universidade. Os melhores trajes ele tinha. A mesa mais nobre ele participava. Conhecimento ele também tinha demais. Ele tinha 2 nacionalidades. Ele falava mais de uma língua. Ele era o cara que chegava em qualquer lugar e as portas automaticamente se abriam. Paulo está chegando. Ele tinha um status. Mas esse Paulo, ao encontrar com Jesus, olhou para a sua vida e falou: lixo. Tudo isso aqui é lixo. E ele topou andar com Jesus, mas de uma forma que a nossa geração não está disposta. Nas prisões, nos naufrágios, nos açoites. Se Paulo chega na nossa geração e fala que para seguir Jesus, vamos negar a si mesmo, vamos tomar a nossa cruz e bora lá, prisão. Não, Deus não está nesse negócio. Naufrágio, Deus está reprimindo o ministério dele, tem pecado. Tem pecado. Nós falaríamos algo nessa direção. Mas Paulo vem aqui para ensinar, para mim e para você, sobre a prisão. Atos 27:1 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos. Ele era o quê? Um prisioneiro. Prisioneiro tem voz? Não. Foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Olha isso aqui. Paulo, ele passa a se tornar aos olhos daquela nação, aos olhos das pessoas, um prisioneiro. Só que aos olhos de Deus, Paulo, ele foi escolhido para tirar as pessoas das prisões. Esse Paulo convertido, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Esse Paulo convertido ao Senhor Jesus, ele visitou 27 cidades e 3 continentes, numa época que não tinha nem bicicleta. Ele escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, a maioria estando preso. A maioria estando no seu corpo ferido. Aí eu te pergunto, o que tem prendido você? Não é o seu corpo, é a sua alma. Esse homem estava preso, mas a alma era livre. O espírito conectado ao Espírito de Deus, nada afligia esse homem. Uma convicção incrível de quem ele era em Deus. Que ele começava pelo Espírito Santo a escrever as cartas. Cartas que são fundamentos da nossa fé até hoje. Cartas que abriam igrejas. Cartas missionárias. E esse Paulo nos ensina que nós somos livres para alcançar a presença de Deus em qualquer lugar que nós possamos estar. Que nós podemos vencer desafios, lutas acirradas, se nós nos abrigarmos no lugar certo. Ele não olhou para a sua condição.
Ele não olhou para o passado de regalias. Ele não olhou para o seu estado presente de escassez. Ele não olhou para isso, ele olhou para o autor e consumador da fé dele. Ele falou: meu passado é lixo. Agora eu não vivo mais, é Cristo que está vivendo em mim. Agora as coisas velhas, é tudo velho, já passou. Eu quero as coisas que estão novas mesmo. Imagina você sendo preso por Jesus. Parece que não é coerente. Jesus, que tem todo o poder, ele abriu cadeias quando Paulo também estava preso. Quando Pedro estava preso, cadeias foram abertas. Sabe o que eu entendo? Que é no momento adverso. Presta atenção. É no momento adverso que Deus manifesta o seu poder. Então para de reclamar. Problema chegou, milagre também está chegando. Só que ele chega no tempo certo. Mas ele chega. Deus não tem prazer em causar dano para você. Sabe o fundamento da fé? É você olhar para aquele problema e falar: está com os dias contados. Isso vai passar. Eu não fui chamada para ficar aqui só presa, porque eu tenho que chegar a Roma. Eu tenho que chegar diante de César. Eu tenho que começar a crer no Deus que fez a promessa para mim. E começar a viver o processo para eu chegar na promessa. Não existe promessa realizada sem processo. Não existe. Esses dias eu conversava com o Senhor: Senhor, mas nenhum na Bíblia assim, que o Senhor já pulou direto, a não ser o ladrão da cruz, né, gente? Ele já topou Jesus ali hoje mesmo, mas não vai ter galardão, mas está salvo. Vou entrar em escatologia não. Ventos contrários. Quem nunca enfrentou um vento contrário aqui? Paulo também enfrentou. Em Atos 27, 4, diz assim, que quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Sai para uma viagem, prisioneiro. Aí pararam, depois, na hora que eles foram sair, vento contrário, para de novo, aí Deus fala: vai ter tempestade. Ele tenta avisar, mas ele era só um prisioneiro. Prisioneiro não tem voz. Aí ele teve que enfrentar, junto com todo mundo que estava dentro daquele navio, que mais ou menos era mais de 200 homens ali dentro. Mais de 200 homens, tá? Enfrentando uma tempestade. Quando chega a tempestade na sua vida, você se mantém firme na fé? Ou você abandona seu Deus e vai para as bebedeiras, abandona o seu Deus e tira todos os princípios e valores que um dia você creu? Ou você vai para a presença e diz: isso aqui não pegou o Senhor de surpresa, então está tudo certo. Eu entendo o que Isaías 43 me diz. Porque Paulo com certeza entendia esse Isaías 43, porque ele era um estudioso da palavra de Deus. Isaías já estava escrito quando tudo isso aqui aconteceu com Paulo. Chegou a hora de colocar em prática. Chegou a hora de mostrar o seu problema, quem é o seu Deus, a quem você serve, em quem você confia. Em Atos 27, 10, fala: Senhores, vejo que a viagem será maravilhosa. É um cruzeiro lindo que nós estamos fazendo. Vamos preparar as nossas câmeras e tirar muitas fotos, é isso? Não, vai ser desastrosa. Acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Risco de vida. Aí no 15 fala assim, 27, 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Imagina Paulo lá dentro, escutando as conversas. Lança a carga, corta aí a corda, joga os alimentos. Aí teve uma conversa lá que falou assim: vamos matar os prisioneiros.
E ele escutou. Era problema para todo lado. Escuridão. Se você, eu te aconselho, chega na sua casa e vai ler 27 e 28. E se veja nessa tempestade. Se coloque nesse barco, para você ver. Que situação, que difícil. Mas Paulo, dentro deste navio, ele estava abrigado aonde, gente? Ele deixou realmente a sua vida ir à deriva? Vento pode me levar para onde você quiser, leva eu. Foi isso? Não. O barco estava à deriva, mas a vida de Paulo não. Olha só, o vento leva para onde quer. Mas quando sabemos quem está conosco no meio da tempestade, até o vento tem direção certa para nos deixar no lugar do nosso propósito. Essa era a fé? Essa era a fé de Paulo. O Senhor pode acalmar a tempestade. E se Ele não acalmar, é porque ainda tem propósito de não acalmar. Aguenta mais um pouquinho, o Senhor é justo. Aí a gente vê que em Atos 27, 17 a 20, eu não vou ler aqui tudo com você, mas aqui ó, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com as cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas, deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começou a lançar agora fora o quê? A carga. Aí no terceiro dia, eles lançaram fora o que agora? A armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, que são 14 dias o total aqui, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. O que aconteceu com eles agora? Todo mundo sem esperança. Tudo o que eles podiam fazer, eles fizeram. Nada de ver uma claridade no meio daquela tempestade. Era tudo escuro. Essa tempestade, ela foi tão intensa que a desesperança começou a instalar nos mais de 200 homens que estavam ali. Agora, o que me chama a atenção é a posição de Paulo. Ele sabia da tempestade porque Deus nos avisa antes das coisas acontecerem. Sim ou sim? Sim, Ele nos avisa. Sempre quando Deus vem e entrega algo para mim, assim, olha, eu vou te entregar algo grande, eu já entro naquele estado assim, Senhor, prepara minha alma, aquieta minha alma, Senhor, porque tudo que vem grande tem um preço, né? Eu já começo a preparar o meu espírito. Porque lá vem processo, e não são simples processos. Deus ama esses momentos, né, nas nossas vidas. E eu já disse que não é para causar dano, é para forjar, eu e você, para que grandes coisas possam acontecer na nossa vida e a gente sustentar as coisas de Deus na nossa vida. Porque se Deus entrega, eu vou perder. Mas, se eu passo por um processo, eu vou amadurecer. Amadurecer fala, agora você sustenta o milagre. As pessoas olhavam para a vida de Paulo, mesmo ele estando na situação de todos, e viam uma diferença. A provação é o caminho para se chegar ao destino em segurança. Fala assim, a minha provação é para eu chegar ao destino em segurança. E o processo necessário está me amadurecendo para a missão. Entendeu? Então eu já podia até parar aqui, né? Aí, só para registrar, em Atos 27 e 21, há uma posição de Paulo. Paulo, ele posiciona, porque levantou-se diante deles, o prisioneiro, aquele que tentou avisar da tempestade e não foi ouvido, aquele que também estava passando fome,
porque ninguém comia. O pânico estava em todos os ambientes daquele navio ou daquele barco grande. Aí fala assim, ó: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano, este prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham. Falou que não estava com medo. Assinado eu, Paulo, aquele que está crucificado com Cristo, aquele que entregou verdadeiramente a sua vida, aquele que as coisas desse mundo não mais o seduzem, não mais o seduz. Falou ele e disse: mas agora recomendo-lhes que vocês tenham coragem. Ei, nenhum de vocês vai perder a vida, mas esse navio vai ser destruído. Ontem à noite apareceu o quê? Olha, aparece para quem o anjo do Senhor? Para quem está no abrigo. Apareceu lá para dizer: ei, eu estou vendo, tá? Nós estamos aí contemplando essa bagunça toda que está acontecendo. Eu sei que as ondas são muito agitadas. Essa tempestade já tem muitos dias. Eu sei que o corpo de vocês já estão entrando assim na fraqueza natural dele. Eu sei que a alma está assim gritando aí dentro, mas eu estou aqui, viu? Eu estou aqui com você e ó, entrego para você esse recado. Então ele posiciona. Ele posiciona para aquele povo e diz: não tenha medo. Eu preciso comparecer a César, lá em Roma, então, eu não vou morrer, e por causa de mim vocês não vão morrer também não. É isso, resumindo, é isso que está em Atos 27, 21 a 24. E é justamente nesse lugar de abrigo, gente, nesse lugar de proteção, que nós descobrimos que o Senhor está conosco em cada etapa. Dá uma olhadinha nos seus processos. Será que você sozinha conseguiria passar por eles? Será que você conseguiria romper de verdade esses processos, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, conjugal, as coisas que aconteceu com você, as suas perdas? Você conseguiria sozinha? Não. Aí você percebe que o Senhor está com você em todos esses momentos. Porque nós sabemos que a tempestade ela é necessária para conhecermos o quê? O manifestar da glória de Deus. Sabe aquele negócio que o povo olha para você e fala assim: nossa, você no meio dessa tempestade, eu vi uma paz em você. Eu vi uma confiança em você. Eu sei que estava doendo. Eu vi você chorar. Eu vi você realmente vivenciar as suas dores. Mas eu nunca vi você se voltar contra o seu Deus. Eu nunca vi você murmurar. Você ficar dizendo: Deus, tá bom, tá bom. Eu sempre vi você uma pessoa de coragem. Aí a gente olha para a gente e fala assim: eu sempre vi em você uma pessoa valente. Eu? Aí a gente percebe, não era eu. Era o Senhor em mim. Eu estava com medo sim. Eu estava sentindo muito sim. Mas tinha algo dentro de mim que falava: aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Nossa, mas tirei baixo. Estou achando que eu sou a Fernanda Brum. Né? Não, vamos voltar para a Cassiane, que a gente fica ali no meio, né? Então, posicione-se. Posicione na sua tempestade. Levanta a voz. Explica a situação do seu inimigo. E creia que Deus é poderoso para mudar essa situação na hora que Ele quiser. Você não está desesperado contando os dias, 1, 2, 3, 14 dias no escuro, 14 dias nessa situação. Paulo não ficou registrando os dias. Ele ficou esperando a promessa: eu tenho que estar diante de César. Repete comigo: o propósito é maior que a tempestade. A tempestade não nos separa do amor de Deus. A tempestade não muda o propósito de Deus, porque Ele é soberano. Tempestade não destrói
os filhos de Deus, eles têm uma promessa. A promessa nos sustenta. Então a promessa te sustenta. Sustenta você olhar aquela situação, passar por ela, sem esmorecer a sua fé. Amém? Fala, eu tenho uma promessa. E essa promessa, ela me sustenta no dia da adversidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tudo acabou bem. Não. O barco foi destruído. Aí, antes dele ser totalmente destruído, sabe o que foi o aviso? Quem aqui sabe nadar? Pula primeiro quem sabe nadar. Mas está escuro. A gente não tem chegado. Pula! Tchá! A primeira turma foi. Ei, quem não sabe nadar? Pega aí um pedaço do barco, agarra nele e que Deus abençoe você, que você chegue na ilha, porque nós estamos jogando sonda e estamos percebendo que estamos perto de algum lugar. Imagina você, eu não sei nadar, estou no meio de uma tempestade, vou ter que pegar um pedaço de pau, me equilibrar com eu, o pau e a tempestade. E ainda manter vivo para chegar lá na praia. Tá de brincadeira. E os ansiosos nessa hora? Morria. Antes de pegar o pedaço da madeira, não é não? E os medrosos? Eu vou ficar aqui, vai que esse pedacinho aqui não quebra. Eu vou ficar no pulo, no pulo, no pulo. Mas esse era o comando para se manter vivos. Tem que deixar o barco. Agora temos que encarar. Aí tá. Todo mundo salvo, lá na ilha. Agora temos uma ilha para chamar de nossa. Agora temos um lugar para descansar. Fogueirinha, lá vai Paulo. Organizar, alguém tem que organizar alguma coisa, né? Alguém tem que ter uma posição e ficar lá, parar de falar, gente, você viu que nós sobrevivemos no naufrágio, e ficar batendo conversa, alguém tem que vir para ação. Peraí, gente, nós estamos aqui, precisamos nos aquecer. Lá vai ele mexer nos gravetos. Uma cobra enrola na mão dele, pica ele, o que o povo pensa? Amaldiçoado. Esse homem é amaldiçoado. Aí continuou Paulo, mexendo lá, jogou a cobra de volta para o fogo, volta para o seu lugar, vai queimar, sou. Continuou arrumando, nada aconteceu com ele, o homem fica famoso na ilha. O nome é propagado. Agora todo mundo fala, a cobra picou e o veneno da cobra não fez efeito nenhum. Que homem é esse? Seria ele um Deus? Olha, de um amaldiçoado agora já um Deus. E aí, o que você acha que Paulo fez? Vamos pegar essa oportunidade, não é à toa que eu estou aqui, né? Descansar deve ser igual o pastor Wesley fala, lá na glória. Então vamos. Aí vem doente, ele ora, Deus cura, e o povo vai sendo salvo naquela ilha. Eu não sei se está certo, mas essa ilha até hoje, a maioria lá, que eu pesquisei, ainda é cristã, por causa da visita de um homem chamado Paulo. Até hoje, marcados por uma palavra, marcados por um homem de posição. O que eu e você podemos marcar a nossa geração? E as que estão por vir? Depende muito da nossa posição, aonde nós nos abrigamos, amém? Não importa o tamanho da sua tempestade, creia que Deus é sua âncora, e Ele te lembra onde você está abrigado. Quando a gente tem o Senhor como a nossa âncora, Ele nos firma. Tem uma parte lá que eu acho interessante, que joga a âncora, corta a âncora, né? Porque está tudo no físico. Mas com Deus não é assim que funciona. Paulo já estava ancorado, ó, a deriva ele nunca ficou. Nunca ficou. A fé dele nunca vacilou.
Mas foi difícil passar por isso, mas isso não abalou a fé dele. Tanto que ele chega na ilha, ele está lá com frio, e o povo está lá batendo conversa, e ele tentando ajudar o povo a se aquecer. Cobra vem, pica, ele sacode, ele fala, não me atrasa não. Aí vamos pregar a palavra, mas não está cansado? Mas não precisa descansar? Ele ficou um tempo ali naquela ilha. Mas é um tempo que ele não desperdiçou. Porque onde Paulo estava, o propósito estava com ele. A missão estava com ele. Ele não separava da missão. Ele tinha um destino. O destino era chegar lá diante de César. O que Deus ia fazer? Nem ele sabia direito. Mas ele foi. Às vezes Deus nos entrega uma palavra e a gente fica assim, mas quando vai ser? Que jeito que vai ser? Assim, eu vou ter que ir sozinha ou posso ir acompanhada? Então, eu posso pegar aquela roupa ou eu pego uma de frio, verão? Qual, Senhor? O Senhor falou que eu ia, né? Mas que jeito que eu for? De avião? Eu vou de carro? O Senhor não deu os detalhes. O Senhor poderia ser mais específico? Porque o Senhor sabe que eu gosto das coisas organizadas. Quem se identifica? Não precisa manifestar. Até fechei o olho para não ver. Se estamos em Deus, rompemos com o natural e o sobrenatural se manifestará. A única forma do sobrenatural se manifestar é quando eu silencio o natural. Os questionamentos. Mas, Senhor, e se... Então, Senhor, se uma condição, o Senhor está falando assim, confia. Entrega de verdade. Descansa. Para. Sai desse lugar. Esse lugar faz mal para você. O lugar seguro é o lugar de abrigo. É o lugar que nós devemos estar. E eu encerro essa palavra. Vamos ficar de pé? Eu falei do Paulo, né, gente? O que você achou dele? Pensa nos nossos problemas e os problemas que ele passou. Aí a gente chega diante de Jesus. Ai, Jesus, foi tão difícil. Dá para tirar o Paulo daqui? Dá para pôr ele mais... Eu estou falando dos meus problemas. A sua régua é muito alta. Não é não? Eu brinco assim, gente. Eu falo, Senhor... Então, aí eu fecho os olhos, eu vou para o meu lugar secreto, eu choro, e aí eu converso com Deus, eu falo, Deus, então, é difícil, né? Aí eu lembro do negócio que Paulo passou, aí eu falo, não, é outro tempo, é outro tipo de luta. Aí eu vou de novo, aí eu lembro do José, que era o tempo de Paulo. Aí, não. Aí eu vou lá em Billy Graham, mais atual. Aí eu vou naquele pastor da Coreia lá, como é que é o nome dele? David Chun-Chu, que foi embora para a glória, né? Foi promovido, como diz a pastora Luciana, recentemente. Eu falo, meu Deus, que vergonha. O que a gente está fazendo? A gente está deixando tempestade nos parar. A gente está querendo virar uns crentes Nutella. Deixando de ser crente raiz. Os irmãos chamam a gente para orar para os enfermos. Você vai tremendo, Senhor, e aí, se o Senhor não curar, é problema. Eu sei que Ele cura. Não é não? Esses dias eu escutei eu gosto de escutar uns pastores, né? E ele disse que chegou numa casa e o Espírito Santo falou assim, olha, tem enfermidade e tal. E aí ele foi orar. E aí ele ficou, né, querendo que a pessoa já manifestasse a cura. E o Espírito Santo nada, e silenciou, não falou com ele, e ele ficou apurado com aquilo, porque ele falou que Deus vai te curar, e ele estava esperando Deus curar. Aí, ele foi embora todo, né, cabecinha baixa. Aí o Espírito Santo falou assim, eu faço do jeito que eu quiser, você só abre a boca, você só libera. E aí eu pensei, quantas vezes a gente está diante de uma dificuldade, a gente não abre a boca para profetizar. Porque o fazer não é conosco, é com Ele. Mas o crer é, conosco. Se eu abro a boca é porque eu creio.
Eu não ando pelo que eu vejo, não é assim que a gente canta? A gente anda pelo que a gente crê. Então escureça as luzes. Se veja nesse lugar, nesse abrigo. O abrigo da presença. E se pergunte, realmente eu estou aqui igual essa figura aqui, ó. Indo para o lugar certo, na direção do abrigo certo. Porque que eu poderia pensar, é uma árvore que vai abrigar daquele sol. Mas não, é o sol da justiça, é a árvore da vida. Jesus, o melhor lugar da gente estar. É aqui que eu estou segura. É aqui que eu vou enfrentar as minhas guerras. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque o Espírito Santo está falando para mim e para você. Para de fazer visita no lugar errado. Volta ao relacionamento, volta ao fundamento da sua fé. Para de conversar com ele a hora que der, se sobrar tempo. Oh, nós não estamos mais nessa época não. Ou você tira um tempo ou você tira um tempo. Porque se você não fizer isso, você vai ser confundida com as vozes que estão nesse mundo. Tem muita gente no altar pregando que não tem vivência no Espírito. Tem muita gente pregando para tudo quanto é lado, mas não é a palavra. Parece ser a palavra, mas não é. Porque o Evangelho tem sacrifício. O verdadeiro Evangelho, o caminho do Senhor tem cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Ele não falou, ó, vou livrar vocês das cruzes, que são os problemas, os pesos da vida, as aflições. Não. Você vai ter que aprender a carregá-la. E me seguindo ao mesmo tempo. Agora é a minha vontade que prevalece, não é a sua. E você entregar de verdade a sua vida ao Senhor. E você confiar, mesmo que está doendo, Senhor, mas eu confio. Eu confio.